Amém. Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem sido muito forte em meu coração nesses últimos dias. Entender o processo do vale da bênção. Diga comigo, vale da bênção. Na maioria das vezes que vales aparecem na Bíblia, ou são mencionados na Bíblia, ela é símbolo de batalha, é símbolo de luta. Toda vez que você encontra uma história bíblica ou um profeta falando sobre vale, era já entendido por aqueles que liam e por aqueles que viveram naquele momento, que era momento de tribulação, que era momento de desafios e de batalhas. Quando nós passamos por um vale, quando eu e você entramos em um vale, nós somos conduzidos, na maioria das vezes, por Deus. Algumas vezes é certo, nem sempre. E eu digo, na minoria das vezes, nós somos levados aos vales porque nós erramos a rota, nós cometemos pecados. Porque eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu colocar todo o plano de fundo para essa mensagem. Existe um Deus que a religião apresenta, é que se você está enfrentando uma doença com filho, é porque você fez alguma coisa errada com Deus. Se você está enfrentando uma batalha financeira, então você está por ela por muito tempo, é porque você fez alguma coisa errada com Deus, e Deus está te castigando. Se você está enfrentando um problema muito difícil na saúde pessoal, é porque você fez alguma coisa errada com Deus. E nós vemos um Deus que está sempre pronto para julgar e condenar e dar consequência aos nossos pecados. Quando na verdade o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que nos leva primeiro à rota do arrependimento, é um Deus que nos convence através de várias etapas no caminho, antes de nos conduzir a esse lugar por culpa ou por erro. Eu ouço equivocadamente algumas pessoas achando que são mais tementes a Deus, colocando uma responsabilidade em Deus de situações que elas estão vivendo porque elas erraram. Então elas tentam encontrar coisas, o que eu errei, qual a brecha que eu tenho que fechar. Tudo isso tem que ser feito. Quando você está num vale, a primeira coisa que você faz é analisar o seu coração, esquadrinhar o seu coração, ver se não há em mim algum caminho mau, se arrepender e confiar na mão de Deus no processo do vale. Fechando esse parênteses, nós precisamos entender que na minoria das vezes as pessoas passam no vale por responsabilidade de erro ou consequência. Quando a gente tem Deus na nossa jornada, quando a gente tem a vida na mão de Deus, e Ele é um Deus de amor, nenhum pai coloca um filho em uma jornada de dor sem propósito. Nenhum pai coloca um filho em um momento de esperar a resposta, a bênção, o liberar das mãos do pai para o filho sem um propósito. Ele não faz isso por maldade, ele não faz isso por castigo. E se você é pai, você sabe disso. Os nossos filhos podem errar. E se você pode, você tem uma conversa séria, mas você não aplica consequência muito pesada. Você até é tão amoroso que você tenta convencer ele pelo amor. É ou não é? Deus é um Deus de amor, gente. Qual pai ama ver seu filho sofrendo? Nenhum pai. E é por isso que entender os vales é muito importante para compreender quem Deus é. Compreender os momentos de luta, de tribulação, é muito importante para entender quem Deus é. O vale é onde nós enfrentamos nossas maiores lutas, mas aonde nós enfrentamos nossas maiores vitórias. E é verdade que nós passamos por vales no caminho, que muitas vezes duram mais tempo porque nós decidimos ficar mais tempo nesses vales. Deus nos conduz e na jornada Ele quer que nós entreguemos o nosso coração, façamos posturas diferentes de fidelidade, de entrega, de mudança de vida, e nós atrasamos os vales, nós atrasamos os processos. Nós vemos muitas vezes pessoas quando passam por vales, elas se desesperam. Pessoas quando passam por vales, elas tiram o pior de si. Pessoas quando passam pelo vale se amarguram.
Pessoas, quando passam pelo vale, elas entram em um lugar de insatisfação com Deus e com as pessoas ao seu redor. Pessoas, quando passam pelo vale e não entendem que Deus está conduzindo ele a uma jornada de caráter, de experiência e de maturidade, as pessoas se revoltam, elas se iram, elas se amarguram, e elas colocam um lugar de incredulidade em seu coração. Por isso, queridos, nós vemos várias histórias bíblicas que nos conduzem a ter uma interpretação correta dos vales. Nós vemos Isaac, quando enfrentou a maior crise, fome chegou na sua terra, não havia nada que plantasse e que produzisse. Então se ouviu falar que no Egito simboliza a terra da escravidão. Egito simboliza comida momentânea, mas escravidão permanente. Egito simboliza um prazer momentâneo, instantâneo, mas escravidão permanente. E nós vemos Isaac tendendo a sair do plano de Deus para encontrar prazer momentâneo, resposta momentânea, solução momentânea, mas não percebia que ele seria escravo permanente. Então ele ouve a voz de Deus e Deus diz para ele: Isaac, permaneça no vale, permaneça nessa terra, não aparece, você não vê nada produzindo, mas permaneça nesse lugar. E o que Deus fez? Deus fez ele produzir 100 por 1 em uma terra de sequidão, na terra do vale, porque estava na vontade de Deus, estava no plano de Deus. O primeiro princípio que eu quero dar para você nessa manhã: não fuja do plano de Deus, não fuja da vontade de Deus, não queira prazer momentâneo quando o vale chegar, quando bater na sua porta um desafio que você não tinha experimentado até então, quando o desemprego, a dor, a tristeza, quando a angústia, a solidão. Não fuja e não queira ir para o Egito só porque aparentemente é o lugar aonde você vai ter mais prazer, segurança e provisão. Eu quero dizer a você nessa manhã, queridos, permaneça no lugar. O vale, na maioria das vezes, é um processo de maturidade para a vitória que está vindo na nossa frente. As batalhas no vale, as tribulações no vale, as dores no vale, os desafios que você não entende porque agora, porque comigo no vale, é Deus trabalhando no seu caráter para você se tornar a vitória que Ele precisa para a batalha lá na frente, porque a vitória está dentro de você, a vitória não está fora, a vitória está dentro. Isso é preciso ser compreendido. Queridos, nós vemos então Deus prosperando 100 por 1 a vida de Isaac. Quando você tem a perspectiva certa do vale, quando você percebe que precisa ter a atitude certa no vale, o vale te promove, a luta te promove. O vale, na verdade, ele te dá uma experiência tão poderosa e ele te aponta para o seu futuro. Quando você tem a perspectiva correta daquilo que você está passando, não a perspectiva da mágoa, do rancor, da decepção, da frustração, mas quando você tem a perspectiva certa do vale. Eu preguei na quarta-feira, nessas últimas 2 quartas-feiras, sobre batalha espiritual. Eu tenho pregado sobre ter a perspectiva certa e olhar para a tua luta, para a tua guerra na perspectiva de Deus. Na maioria das vezes nós olhamos para a nossa luta e para os demônios na perspectiva do medo ou da religião. Nós vemos Davi olhando para a sua maior batalha na perspectiva de Deus. Saul estava amedrontado dizendo: o nome dele é Golias. O exército de Saul estava amedrontado dizendo: o nome dele é Golias. Eles sabiam CPF, identidade, eles sabiam tudo. Quantos metros tinha o gigante? Davi, quando chega, ele tem a perspectiva do céu. Toda batalha, todo vale precisa ter a perspectiva do céu. E você olha para a perspectiva do céu, olha bem pela perspectiva do céu e pensando: Deus, qual é a tua perspectiva por eu ter passado por esse vale na minha vida? E Davi vence a batalha por ter a perspectiva certa. Eu quero dizer para você, você talvez passou por um momento mais turvo, cheio de trevas. Talvez você passou por um vale, talvez você esteja passando por um vale.
Eu quero dizer, tenha a perspectiva correta e a atitude certa enquanto você passa por esse vale. Foi Deus que te trouxe aqui nessa manhã, foi Deus que trouxe você nesse lugar, porque esse vale te promove, esse vale te dá experiência, e esse vale faz com que você olhe para o seu futuro de uma forma que Deus tem para o seu futuro. Eu conheço pessoas, e muitas delas, que quando passam pelo vale, se amarguram tanto, gente. Eu conheço pessoas que quando passam pelo vale, elas se desestabilizam. Mas eu conheço pessoas que quando passam pelo vale, elas tiram uma força, que é uma força de Deus, sem muitas vezes ter grandes experiências com Deus. Elas tiram uma força de Deus. E você diz, eu não posso acreditar que esse marido tem essa força, que essa mulher tem essa força, que essa mãe tem essa força. Eu não posso acreditar que essa família, passando por esse desemprego por quase 2 anos, tem essa força, porque teve a perspectiva e a atitude certa do vale. Eu vejo muitas pessoas se perdendo dentro de si, no período de vale. Eu vejo muitas pessoas ferindo outros, no período de luta e de tribulação, que reclamam, que murmuram, que perdem a fé. Eu vejo o pior de tudo, gente. Eu vejo pessoas que para sair do vale, negociam com o Egito. Eles querem sair o mais rápido possível daquilo. Eles não esperam o tempo da multiplicação de 100 por 1 de Deus. E eles metem os pés pelas mãos. E eles acabam tomando atitudes, porque eles acham que vão passar por falsos períodos, por paz, quando na verdade são falsos períodos de paz. Nós vemos uma história na Bíblia, quando um exército se levanta, já é pesado. Quando 2 exércitos se levantam, é pesado demais. Mas quando 3 exércitos se levantam, é demais da conta. E algumas pessoas, quando estão no vale, não é uma luta só. Parece que até aquele ditado assim, ó, desgraça pouco é bobagem. Já ouviram esse ditado? E você diz, gente do céu, eu achei que eu estava enfrentando e daí veio outra coisa. E é pancada após pancada. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e ela até disse assim, no meio do aconselhamento, ela chorando, disse assim, pastor, eu sou forte, porque na verdade eu nasci nessa vida para sofrer. Eu estou acostumado a sofrer. Estou acostumado a sofrer, então isso não vai me derrubar. Eu sei que eu não sei quando isso vai acontecer, mas há de ter um momento que eu vou ter tempo de paz em minha vida. Queridos, existem pessoas que parece que estão vivendo momento após momento de luta, batalha, guerra, e você começa a ouvir a história da pessoa e você diz, como eu vou dizer algo contrário a respeito disso? Porque parece que todo período é um período de batalha. Eu entendo que tem pessoas que passam por isso. A gente não pode ignorar que tem pessoas que têm batalhas permanentes. Pergunte a uma mãe que tem que cuidar 40 anos de um filho com deficiência. É uma batalha permanente. Ela adquiriu experiência, ela viu uma perspectiva correta de tudo aquilo, mas ela tem uma batalha permanente. E ela viu a batalha como algo que Deus está promovendo ela, seja para cá ou para recompensa eterna. Pergunte uma pessoa que enfrenta com uma doença desde quando é criança, e ele enfrenta e tendo que tomar remédios uma vida toda, e ele está naquela batalha, e no período do vale, ele encontra Deus. O escritor do livro, Os Segredos do Lugar Secreto, Bob Sorg, ele já veio ministrar aqui na nossa igreja, 25 anos, esperando Deus curar ele. Vocês viram ele pregando aqui? Ele prega, porque a voz não sai. Eu passei 4 dias com ele. A única conversa nossa era eu falando e ele escrevendo no caderno, porque ele não podia tirar nenhum som da sua boca, fora o período que ele tem aqui no púlpito, e ainda com dores agudas. E no vale, esse homem conhece Deus e gera experiência em sua vida. Quando uma batalha é difícil, a gente tem que ter perspectiva de que aquela batalha não pode nos destruir. O problema é que a gente olha para essa batalha e acha a nossa batalha a pior de todas.
A gente olha para a nossa batalha e se amargura, se decepciona, se perde em si mesmo, sem ter a perspectiva do todo. E eu oro para você, seja um cristão maduro, entre na batalha. Existem batalhas duras, mas não tem uma perspectiva errada da batalha. E nós vemos então 3 exércitos se levantando contra Israel. E esses 3 exércitos se levantam de uma forma violenta contra Israel. E um rei se levanta e vai ouvir a voz de Deus através de uma palavra profética. Queridos, por isso que eu entendo que a palavra profética é tão importante. Por isso que eu entendo que cultuar é tão importante para você ouvir o profético de Deus para cada estação da sua vida. E é por isso que Hebreus diz: cuidado, nos últimos dias não deixem de congregar, para que o inimigo não tome a esperança que há em você. Não deixem de estar na presença de Deus com gente que tem um ambiente profético, de gente que ouve a Deus. E então o rei, diante daquela pressão, o rei diante daquele vale, o rei diante daquela luta, o que o rei faz? Ele ouve a voz de Deus no processo. Então, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15 em diante, o texto é longo, mas eu quero ler com vocês. Eu vou ler até aqui desse canto, para que vocês possam ter a visão total do nosso projetor. Nós vamos até o versículo 27, se você trouxe a sua Bíblia, ou está com a tua Bíblia no tablet, anote isso, tente ir para esse texto durante a semana. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, é o profeta falando, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados. 3 exércitos, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E eu quero trazer para você essa palavra nessa manhã: a batalha não é tua, a batalha é de Deus. E ele disse: escutem, todos os que vivem em São José dos Pinhais, em Curitiba e região metropolitana, o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Próximo versículo: amanhã desçam contra eles. Ao sair daqui, a segunda-feira está chegando, e amanhã vai ser dia de você entrar na tua batalha de novo. Desça contra o exército que você vai enfrentar no teu vale. Talvez o teu exército seja solidão, desemprego, enfermidade. Eu não sei qual é o teu exército, mas desça contra ele. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale. Eu também quero declarar sobre vocês, queridos. Eu sinto que hoje, ao invés de pregar, eu estou declarando profeticamente sobre vocês. Eu quero declarar: o teu vale está chegando ao fim. No fim do vale, em frente do deserto de Jeruel, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes em oração, em fé, em jejum, e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém, ó vida plena. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Eu falei alguns dias atrás a importância da adoração no culto, a importância da adoração na casa, no carro, a importância da adoração no vale. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor. Deixa eu dizer para você: tenha fé no Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: tenha fé no Senhor nesse momento. Tenha fé no Senhor, o seu Deus. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e não no seu próprio braço. Tenha fé no Senhor, e vocês serão... O que vocês serão? Diga comigo: sustentados.
Queridos, eu venho nessa manhã dizer para você: Deus está te sustentando enquanto você vai para a sua batalha. Tenham fé nos profetas do Senhor, tenham fé na palavra, tenham fé no teu pastor, no sentido da palavra, não no homem, na palavra que o teu pastor traz, que o teu líder traz. Tenha fé nos profetas do Senhor, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Nós cantamos isso nessa manhã algumas vezes. Nós demos: Senhor, tuas misericórdias me seguirão. Não foi isso que nós cantamos, gente? Elas nos seguirão, a sua graça, sua misericórdia vai nos seguir. Senhor, o Senhor está conosco. Então, queridos, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir. Ou seja, eram 3 exércitos, de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo a sua casa, a sua cidade, e eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas, atacaram dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Assim é Satanás, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Depois de massacrarem os homens de Seir, eles mesmos acabaram destruindo-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, eles viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Eles passaram, gente, 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. E eu quero declarar sobre a sua vida: o que Jesus fez 3 dias depois da morte te deu poder sobre qualquer exército do inimigo, e você tem direito a carregar mais do que você pode suportar. Em Cristo Jesus você tem direito a carregar mais do que você pode suportar. Então, por isso que Jesus disse: a sua vida precisa ser de transbordar, a sua vida precisa ser uma vida abundante. A sua vida não apenas é vida. Eu amo igrejas que têm o nome Comunidade de Vida, mas a nossa é vida plena, a nossa é vida abundante, a nossa é vida que sobressai por tudo. E eu declaro sobre a sua vida: você tem uma identidade, você tem a ressurreição de Deus em você, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e ao passar pelo vale, você será fortalecido, consolado e cuidado pelo Senhor. E é por isso que Josafá e os seus soldados, ao olharem para aquilo, eles não podiam acreditar. Nós não batalhamos, mas o Senhor batalhou por nós. Então, no 4º dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Segura um pouquinho aí, deixa no versículo 26. Vale de Beraca significa Vale da Bênção. Queridos, quando nós enfrentamos o nosso maior inimigo na força do Senhor, o vale que poderia nos destruir se torna o vale da bênção. E você olha para trás e você diz: meu Deus, por que eu tive que passar essa luta com os meus filhos? E quando você olha eles restaurados no Senhor, eles cheios do Senhor, eles construindo uma família diante de Deus, você vai dizer: até o vale se tornou um vale de bênção. Você olha para o seu passado e você enfrenta anos de desemprego, e quando você sai do vale na força do Senhor, você olha: esse vale foi um vale de bênção. Você olha para trás e você vê a luta que você passou, suportando tudo o que você suportou na força do Senhor, e você diz: aquele vale que iria me destruir se torna o vale de Beraca, se torna o vale da bênção. E eu quero declarar sobre a sua vida: o vale que você está passando tem a perspectiva certa, o nome dele é Vale da Bênção.
O nome desse vale é Vale da Bênção. Eu declaro sobre a sua vida, ao sair dele, você vai olhar para trás e você vai ver, esse foi o meu Vale da Bênção. Essa é a perspectiva correta. E no versículo 27, depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém. Deus vai colocar um sorriso nos seus lábios, Deus vai colocar uma vitória em seus lábios. E queridos, pois o Senhor, quem os encheu de alegria? O Senhor os encheu de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Essa mensagem merece um aplauso, essa palavra merece um aplauso, essa palavra merece uma celebração. Isso, o que Deus está dizendo, merece um grito de júbilo nosso, queridos. É um tempo de vitória, é um tempo de vitória, queridos. Seria tão fácil eu chegar aqui no momento de maior batalha que essa igreja está enfrentando e dizer para vocês, gente, e trazer uma palavra que seja outra. Eu quero olhar para o meu vale. É Deus falando comigo aqui, é Deus falando com essa igreja aqui. Deus está dizendo, se vocês passarem pelo vale, eu estarei com vocês. Lembra o que o salmista Davi disse? Ele disse, eu não vou livrar vocês do inimigo. Salmo 23, meu povo, eu vou preparar uma mesa diante dos seus inimigos. Ele disse, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, o que Ele fará? Ele estará conosco. Ele estará conosco. Queridos, nós vemos outra história na palavra de Deus. Nós vemos uma história tão preciosa, que fala sobre o rei Hadad, Ben-Hadad na verdade. Ele está levantando um exército de milhares de homens contra o povo de Israel. E quando Ben-Hadad se levanta ali, ele olha e considera aquele povo um povo fraco. Ele vê que a estratégia de guerra daquele povo é uma estratégia fraca de guerra. E nós vemos ele até dizendo, esse povo só sabe orar, esse povo só conhece um Deus de montanhas, esse povo só conhece um Deus que dá fé para eles suportarem as lutas, para eles suportarem aquilo. E eu quero dizer, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, Ele tem o governo em suas mãos. Nessa batalha, Ele não precisou nem guerrear, o povo não precisou nem guerrear, porque Deus confundiu os inimigos, e eles entre si causaram derrota entre eles mesmos. Nós vemos vez após vez Deus usando o seu poder para livrar o seu povo. E nessa manhã eu quero dizer para você, queridos, ainda que o inimigo veja você, um homem ou uma mulher que acabou abraçando a dor, você precisa entender o poder de guerra que há dentro de você. Saia do conformismo, saia da passividade e entre em um período de guerra. Eu poderia nesse momento dizer, queridos, a mão de Deus que é soberana, Deus tem tudo no seu controle. Eu já nasci, Deus já sabia que eu iria ser pastor, e saberia que enfrentaríamos esse vale. E Ele diz, Márcio, esse nem é o pior vale que vocês vão enfrentar. Eu sei disso, porque quanto maior vitória o Senhor vai nos dando, mais vales Ele vai passando a nossa vida para nos experimentar. Mas esse é um vale difícil, esse é um vale duro que nós estamos enfrentando em muitos outros aspectos, vendo famílias enfrentando desafios que você não tem ideia que se enfrentam. E eu quero dizer para você uma coisa, Deus já sabia, e eu poderia confiar nele, dizendo assim, Senhor, faça a tua vontade, faça a tua vontade, o Senhor é soberano, faça a tua vontade. Sabe o que nós estamos fazendo, queridos? Nós estamos nos levantando, louvando o Senhor, mas indo para a batalha. Nós estamos nos levantando e não ficando passivo, esperando Deus confundir o exército. Deus poderia confundir o exército com o povo comendo pão amassado lá nas suas cabanas. Mas o que Deus fez? Ele diz, levantem-se. Por que Deus precisou colocar o povo na batalha, se Ele ia confundir o inimigo sem eles batalharem? Porque Ele precisava desse povo em posição de adoração e em posição de guerra. Então eu quero dizer para você uma coisa, tenha uma postura de guerra e de adoração. Nós estamos fazendo isso. Amanhã nós entramos num jejum de 10 dias de líquido. Eu estou num jejum quando eu enfrentei uma grande batalha em dezembro, final de dezembro, uma grande batalha, 1º de janeiro, eu comecei um jejum
de doce até 1º de julho. Não tem sido fácil, porque aonde eu vou tem doce. Os irmãos que nunca me trazem nada, tá bom, irmãos? Nunca me trazem doce. Lembrei de um bolo para você. Lembrei de um... irmãos, nunca trouxeram, mas Deus faz com que... Começa o jejum e vai vir aquilo que você está jejuando nas suas mãos. Nós poderíamos enfrentar essa batalha até o dia 6, nós vamos entrar em posição de guerra, jejum de líquido, vamos colocar diante do Senhor essa batalha, por quê? Porque a minha postura é confiar em Deus, mas guerrear no meu espírito. Saia desse lugar de passividade, saia desse lugar, queridos, há uma batalha, a vitória já é sua, mas guerreie. E nós vemos então esse rei Ben-Hadad entrando contra o povo de Deus, tomando uma postura contra o povo de Deus, e ele ainda diz assim: o teu Deus é um Deus de montanhas. Se aplica muito bem a nós hoje. O povo de Deus é um povo pacífico. O povo que conhece Jesus, ele anda mais uma milha, ele dá outra face. É considerado o povo mais pacífico da terra. O nosso povo não é homens bombas que saem por aí. Nosso povo, ele ama e está pronto até para morrer pelo próximo. O povo cristão é um povo, mas a Bíblia diz que precisa ser um povo prudente como a serpente e simples como a pomba. Precisa ser um povo de guerra no mundo espiritual, que é onde a nossa batalha acontece. E queridos, e é por isso que em 1 Reis capítulo 20, versículo 28 a 30 diz assim: o homem de Deus foi o rei de Israel, ele disse: assim disse o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 29, durante 7 dias, estiveram acampados em frente um do outro. É onde você vê o exército, é onde você vê a sua guerra, é onde você está na frente da sua batalha. E no 7º dia entraram em combate. 7 fala sobre um número perfeito, sabe, fala sobre posicionamento de fazer algo para Deus. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. Versículo 30, o restante deles escapou para a cidade de Afeque, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Isso foi a obra sobrenatural. O guerrear com as mãos foi a obra da aptidão humana, e Deus estava abençoando. Mas aí, quando eles não tinham mais o que fazer, o muro cai sobre 27.000. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra casa. O que me ensina esse princípio? Que no vale, muitas vezes, a nossa batalha vai ser como a de Josafá. Não vamos precisar fazer nada, só levantar. Nós vamos precisar nos posicionar em oração. Nós vamos precisar, então, estar no lugar da guerra. Mas algumas vezes, queridos, Deus vai colocar a espada na sua mão. E a espada do Espírito, na palavra de Deus, é a Bíblia. Ele vai colocar a espada na sua boca, e você vai precisar profetizar a palavra de Deus, e você vai ter que declarar a palavra de Deus, e você vai ter que lutar contra esse inimigo de uma forma mais forte do que esperar apenas que o Senhor faça o trabalho dele. Você vai guerrear posicionando-se em oração, posicionando-se em jejum, posicionando em batalha espiritual, posicionando em uma perspectiva certa de vitória, tirando a mentalidade que o inimigo é mais forte. Martin Luther King, quando enfrentou a maior batalha, ele estava para inaugurar o tempo onde se quebra a segregação racial, onde se estabelece os direitos civis. O grande Martin Luther King disse que ele estava enfrentando uma batalha. Satanás vem no quarto dele e senta do lado dele, e as trevas enchem o quarto dele. E ele então acorda no meio da noite, ele olha para aquilo e ele diz assim: eu tive que ter a perspectiva correta. Se eu valorizava o próprio Satanás sentado do meu lado, ou se eu via Deus sentado no trono. E eu, com muito temor, olhei para o lado e disse: ah, é você, Satanás. Virou e dormiu em plena paz. Queridos, muitas vezes a gente precisa enfrentar nossa batalha sabendo que Satanás
já está derrotado debaixo dos nossos pés. Então agora nós não deixamos de guerrear, nós guerreamos com a perspectiva certa, nós guerreamos com a estratégia de que nós já somos vencedores, nós guerreamos sabendo, Deus vai dar a estratégia correta, enquanto eu sou experimentado na jornada. O vale da bênção. E eu encerro essa manhã falando para vocês, quando Davi enfrentou a maior batalha da vida dele, ele era um jovenzinho, na frente de Golias, ele recebe a estratégia de Deus, 5 pedras em uma funda, e quando Golias cai ao chão, ele pega a espada de Golias, e ele corta a cabeça de Golias, e ele entrega a espada para alguém, a espada não fica com ele, ele tem a vitória no vale. Anos depois, quando ele está fugindo de Saul, ele está num momento muito difícil, uma batalha terrível na sua vida, pensando, Deus, o Senhor prometeu e a promessa não se cumpriu, Deus, as coisas estão difíceis ainda, Pai, o que está acontecendo? E ele tem que fugir. O vale de Davi era fugir. Davi passou anos enfrentando muita guerra para ser o fruto de grandes pregações que nós temos hoje. E às vezes você precisa passar por muitos vales para ser testemunho lá na frente, depois que você enxerga o vale de Beraca, o vale que você passou. E Davi passou por todos esses vales. Ele venceu Golias num vale, ele pega a espada e ele entrega a espada para alguém. Essa espada fica num templo. E quando ele está fugindo de Saul, naquele momento da caverna de Adulão, ele está fugindo de Saul, e ele corre, ele precisa agora de uma arma, ele precisa agora de uma arma, e aonde ele chega não tem armas. Então quando ele chega num templo, queridos, quando num templo tem arma? O templo é lugar de oração, o templo é lugar onde a gente adora o Senhor, a gente canta, a gente não tem arma. Não me pergunte onde tem uma faca, que eu vou ter que abrir a cozinha da igreja para te dar uma faquinha desse tamanho, não vai te ajudar em nada, muito menos uma arma, porque templo é lugar de oração. E ele chega no templo e diz, tem uma arma? Ele diz, não, Senhor, não tem arma, a única arma que nós temos é a espada que você venceu Golias, ela está pendurada ali. Ele diz, serve, me dá ela. E ele pega essa arma, e ele vai para a próxima jornada, com a arma que ele havia tomado no momento de maior vale da sua vida. Eu quero dizer para você, cada momento de vale, tem uma arma que o Senhor te dá. E sabe quando você entende isso? Quando você está no templo do Senhor, quando você está na presença de Deus, porque senão você vai pegar a arma de uma forma errada, e você vai lutar as guerras erradas. E eu quero dizer para você, os vales que você já passou, te deram experiência, te deram armas para esse momento, e os vales que você está passando, são armas para a batalha lá da frente, e as batalhas que você vai enfrentar, Deus vai te dar novas armas, para novas batalhas. E eu te digo uma coisa, o teu lugar é um lugar de ser experimentado pelo Senhor, e de te conduzir ao seu destino. Por isso, queridos, você está no vale da bênção. O vale que você está é o vale da bênção, e eu declaro e profetizo sobre a sua vida, espírito de entendimento, espírito de sabedoria, espírito de graça, espírito de ousadia, espírito de coragem, para você ir para as suas batalhas, e entender que a tua batalha é do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Abra tuas mãos onde você está. O Senhor é contigo. O Senhor está te levantando para um novo tempo na sua vida. É por isso que eu creio que essa série, Uma Vida Abençoada, vai ser uma bênção em nossa vida. Porque muitas pessoas, até financeiramente, estão amarradas em batalhas que o Senhor quer te dar vitória. Só que no vale, nós aprendemos princípios. No vale, nós aprendemos estratégias. No vale, nós perdemos o que é mal de nós e adquirimos o que é bom de Deus. No vale, o fraco se torna forte. No vale, o irado se torna calmo. No vale, uma pessoa desonesta se torna honesta. Um avarento se torna generoso. O rude se torna gentil. Porque o vale gera experiência, te dá armas. O incrédulo se torna um homem cheio de fé.
Eu quero declarar sobre a sua vida: olhe para o teu vale na perspectiva certa, mas também tenha a atitude certa durante o vale. Faça a sua oração ao Senhor agora.